Então tá, né? Aula 2 da revisão, a espinha dorsal da física dinâmica. A parte da física que tu mais tem que estudar, não adianta. Começando pelas leis de Newton. A primeira, inércia. Inércia é a tendência. A palavrinha que a gente tem que se lembrar aqui é tendência. Tendência é a tendência do corpo em manter o equilíbrio. Se nenhuma força agir sobre ele. Claro que esse conceito é muito fácil, né? É a tendência do corpo em manter o equilíbrio se nenhuma força agir sobre ele. Desde que tu saiba o que é equilíbrio. O que é equilíbrio? MRU e MRUV. MRU e repouso. Isso é o que dá o cara ficar fazendo vídeo pensando em outra coisa, né? Te concentra, guri. O equilíbrio é a tendência de manter o MRU ou de ficar em repouso. Isso é inércia. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se o corpo está em MRU, ele tende a permanecer em MRU. São as únicas duas situações físicas onde a inércia atua. Te lembra qual é a única grandeza física que influencia na inércia? A massa. A inércia depende da massa, diretamente proporcional. Bota ali, depende da massa. Quanto mais maçudo for um corpo, mais inersudo ele é. A inércia e a massa são diretamente proporcionais. E aí aqui a gente começa a revisãozinha das equações. Força resultante, massa vezes aceleração. Força é a produtora da aceleração. A gente deve associar a palavra força à palavra aceleração. Importante também escrever essa equação isolando a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é força resultante sobre a massa. O que isso quer dizer? A mesma força aplicada em massas diferentes produzirão acelerações diferentes. A aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Quem tiver mais massa vai ter menos aceleração. Peso é uma decorrência dessa fórmula. Peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade do local onde ele se encontra. Importante a gente se lembrar da diferença de peso e massa. Fisicamente falando, a massa é invariável e o peso é variável. O peso depende do local que tu estás, porque o peso depende da gravidade. Força de atrito. Isso aqui o Enem adora, a URGS adora, a Santa Maria adora. Força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal. Aí sim, como isso aqui é uma aula de revisão, né, não dá tempo da gente conversar sobre tudo. Se tu não te lembra da força de atrito, é importante pegar lá o teu livro 1, a aula da força de atrito, e dar uma olhada com carinho. Existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Estudar aquela tabelinha que a gente fez junto em sala de aula. Isso aqui é fundamental. E força elástica. Força elástica é K vezes X. Cuidado que a gente costuma confundir exercícios de força elástica com energia potencial elástica. Depois a gente vai conversar sobre a energia potencial elástica. O que é K? K é a constante elástica que determina a dureza da mola e X é a deformação. É o quanto a mola está espichada ou o quanto a mola está encolhida. Depois aqui nós temos um período para preencher sobre a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, a direção é a mesma direção, e sentidos contrários, sentidos opostos, e aplicadas em corpos diferentes. Por isso que a ação e a reação não se anulam.
Por que a ação e a reação não se anulam? Porque são aplicadas em corpos diferentes. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Seria um bom momento aqui para fazer o seguinte. Vamos fazer assim, quer ver? Vamos criar aqui uma parte em branco. No teu caso, o que tu faz? Verso da folha, né? Vamos criar aqui uma parte em branco em cima do livro. Vamos limpar tudo isso que a gente fez, tu já preencheu isso, então tá tranquilo. E aí vamos fazer uma revisãozinha sobre uma coisa importante da ação e da reação, que é o peso e a normal, te recorda? Você tem a Terra. E aí, ao redor da Terra, existe uma região invisível chamada campo gravitacional. Tu coloca um corpo próximo da superfície da Terra. No centro deste corpo vai atuar uma força chamada peso. No centro do corpo, o peso puxa o corpo para baixo. Aonde que está a reação dessa força? A reação dessa força está no centro da Terra. No centro da Terra, nós teremos a força menos P, que é a reação do peso. A reação do peso sempre é uma força aplicada no centro da Terra. Tem gente que se confunde achando que a força normal é a reação do peso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos desenhar uma mesa, que é um apoio. Claro que está ficando tudo meio torto, mas tudo bem. O que vale é a intenção. A gente desenha um corpo apoiado nessa mesa. No centro deste corpo continua existindo a força-peso. No centro do corpo está a força-peso, puxando o corpo para baixo. Aonde que está a reação dessa força-peso? Lá no centro da Terra. Só que agora, diferente daqui que o corpo está em queda livre, nesse corpo, quem que é a força resultante? O peso. Nesse corpo, a força resultante vale zero. Esse corpo está em repouso. Se a força resultante nesse corpo vale zero, isso quer dizer que alguém está anulando essa força-peso. Bom, quem que anula o peso? Como o corpo está apoiado, existe a força que ele exerce no apoio. Essa força aqui que eu estou desenhando não é aplicada no corpo, é aplicada no apoio. Essa força se chama força de compressão. É a força com que o corpo comprime o apoio. Se existe a força que o corpo exerce no apoio, existe a força que o apoio exerce no corpo. E esta força é a força normal, que neste desenho anula a força-peso. Nem sempre a força normal anula a força-peso, mas no plano horizontal a força normal anula o peso. Então aquela velha questão, a força normal é a reação da força-peso? Não. A força normal é a reação da força de compressão. Pode acontecer que em módulo a normal e o peso sejam iguais, que é o que acontece no plano horizontal. Nisso aqui que eu estou mostrando para ti, o módulo do peso, tipo assim, se o peso valer 10 newtons, a força normal vale 10 newtons. Em módulo elas são iguais. Isso nem sempre acontece, vou repetir, por exemplo, no plano inclinado que a gente vai ver daqui um pouquinho, isso não acontece. Mas no plano horizontal, sim. Por que eu estou lembrando vocês disso? Por causa disso aqui, ó, que por coincidência ficou aqui. Força de atrito é μ vezes normal, que a gente acabou de preencher. O que a gente nota muito na hora que a gente resolve exercício junto com o aluno? Muito aluno tem muita dúvida em atrito, que a dúvida não é sobre o atrito, a dúvida é na normal. Erra questões de atrito porque não sabe o que é a força normal. A força normal é a reação da força de compressão, que pode ou não ser igual à força-peso. Beleza? Beleza, uma revisãozinha disso aí. Limpando. Vamos tirar aqui o meio. E aí, voltando. Então, plano inclinado, aquilo que a gente acabou de conversar. Tu coloca o corpo numa rampa, esse corpo desce a rampa se não tiver atrito. Como é que é o nome da componente do peso que faz o corpo descer a rampa? PT. O que é PT? Peso tangencial. O peso tangencial é o peso vezes o seno do ângulo que a rampa forma com a horizontal. Observa que o ângulo está sempre aqui. Às vezes, para incomodar nos exercícios, eles dão esse ângulo aqui. Esse ângulo não interessa, o que interessa é esse ângulo aqui. O PN, o que é o PN? É o peso normal. O PN é a força de compressão.
Como é que se chama a força que o bloco está exercendo no apoio? PN. O PN é o peso vezes o cosseno do ângulo da rampa. E aí agora vem talvez a informação maior, pega ratão do plano inclinado. Plano inclinado com atrito, tu tem que gravar que a força normal é o peso normal. A gente acabou de ver naquele adendo que eu fiz que a força normal era igual ao peso. No plano inclinado, a força normal é o peso normal. Por isso que aqui, vou fazer até uma divisãozinha aqui para não ficar junto, a força de atrito é μ vezes o peso normal. Porque a força normal corresponde ao peso normal, e o peso normal é uma componente do peso. Beleza? Revisãozinha de Kepler e gravitação. Bom, o que acontece? O planeta gira, né, em órbitas elípticas. Vou criar aqui também um espaço em branco de novo, para a gente poder colocar aqui algumas observações sobre Kepler e gravitação. No caso aí do teu livro, tu pode e deve usar o verso da folha. Por isso que o verso fica em branco. Então, olha só, vamos dar uma lembradinha, né? As leis de Kepler, a primeira, a segunda e a terceira. Primeira lei de Kepler, a órbita do planeta ao redor da sua estrela é uma órbita elíptica e a estrela ocupa um dos focos da elipse. Então a estrela, no caso o Sol, não está no centro da elipse, ela está ocupando um dos focos da elipse. Aqui vai estar o Sol. Como o Sol está num dos focos da elipse, isso determina dois pontos. Esse ponto aqui, que é quando o planeta está próximo da estrela, e esse ponto aqui, que é quando ele está afastado da estrela. Como ele está próximo da estrela, nós temos o periélio. Como ele está afastado da estrela, nós temos o afélio. A velocidade do planeta no periélio é superior à velocidade do planeta no afélio. O que é isso? Isso é decorrência da segunda lei de Kepler. O que diz a segunda lei de Kepler? Te lembra? Durante o movimento do planeta ao redor da estrela, o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Tipo, vamos supor que ele desenvolva essa área aqui num tempo de 1 mês. Só que aqui a velocidade é lenta. Se ele anda esse arco de circunferência aqui no tempo de 1 mês, aqui no periélio, como a velocidade dele é maior, o arco de circunferência que ele vai andar é maior, ele vai andar toda essa distância aqui. O que o Kepler descobriu? Que numericamente essa área aqui e essa área aqui são iguais. Ó, vamos trocar a cor ali, quer ver? Vamos chamar isso aqui de área 1, isso aqui de área 2. Se o tempo para descrever o 1 é o mesmo tempo que tu descreve o 2, automaticamente a área 1 deve ser igual à área 2. Isso é a segunda lei de Kepler. A primeira lei é aquela que diz que o planeta tem que fazer uma órbita elíptica, é a lei das órbitas. A segunda lei é essa que eu acabei de explicar, que é a lei das áreas. A terceira lei é a lei dos períodos, é a lei que dá a fórmula que a URGS ama de paixão, é uma das faculdades que mais adora a terceira lei de Kepler. Para qualquer planeta em órbita, o quadrado do período dividido pelo raio da órbita ao cubo é uma constante, o valor é sempre o mesmo. Beleza? E aí vem a gravitação universal de Newton. A força gravitacional entre dois corpos é a constante G vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância que os separa ao quadrado. Cuidado com isso aqui. Qual é a informação mais importante dessa fórmula? A força gravitacional é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Te lembra das tabelinhas, aquela que a gente montou em aula. Se a distância aumenta 2, a força diminui 4. E a fórmula da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade não depende de duas massas. A gente pode fazer uma comparação isso aqui entre força elétrica e campo elétrico. A força elétrica depende de duas cargas. A força gravitacional depende de duas massas. O campo elétrico só depende de uma carga. O campo gravitacional só depende de uma massa. Aqui no caso, a massa do planeta. E aí vale a mesma relação, né? A distância, a gravidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Importante lembrar desse desenho.
Tu tem um planeta. Aí o que esse planeta vai ter? Um raio arbitrário. O que é o raio? A distância da superfície até o centro do planeta. Vamos supor que o raio desse planeta seja R. Aí aqui tu tem um ponto. Aí o exercício te diz que na superfície do planeta a gravidade vale G. Se tu pegar um ponto mais afastado da superfície e a distância aqui também for R, qual é a conclusão que a gente vai ter que fazer? Bom, a distância da superfície até o centro é R, mas a distância desse ponto até o centro é 2R, porque nessas fórmulas, nessas equações, em ambas as equações, a distância é sempre em relação ao centro. Então, quanto valerá a gravidade nesse ponto? A gravidade nesse ponto vai valer o valor da gravidade na superfície dividido por 4. Por quê? Porque quando a distância é R, a gravidade é G. Quando a distância for 2R, G sobre 4. Se a distância aumenta a 2, a gravidade diminui 4. Então, cuidado. Beleza? Beleza. Vou limpar. Tirar aqui o quadrado. Vamos subir um pouquinho. Aqui nós temos a nossa revisão sobre forças no movimento circular, que não é uma aula fácil, é uma aula complexa. Força centrípeta, aquela força que produz variação na direção da velocidade, é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Por quê? Te lembra? Porque força centrípeta é a produtora da aceleração centrípeta. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta que a gente já viu lá na aula 1? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, no lugar da aceleração centrípeta, você bota a velocidade ao quadrado sobre o raio e cria essa fórmula, essa equação. Muito cuidado com o MCU. O MCU é o único movimento, é a única situação física que a força resultante é uma força centrípeta. Beleza? Aí nós temos situações, se lembram lá da aula de movimento circular? São várias situações, aqui eu escolhi duas. O carro em curva, tomara que eu acerte. Quando o carro está fazendo uma curva, quem é que faz, né? Qual é a força que deixa ele permanecer na curva? A força de atrito. Portanto, quando um carro está fazendo uma curva, a força centrípeta é uma força de atrito. Como a força centrípeta é uma força de atrito, a gente faz o que aqui? Abre as equações. O que é força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Isso vai ser igual à força de atrito. O que é a força de atrito? O coeficiente μ vezes a força normal. E aí, o que eu posso continuar fazendo aqui? Vamos até trocar a cor aqui, vamos para o azul. Cara, carro na horizontal. Quando o carro está na horizontal, o que a gente acabou de revisar? Na horizontal, a força normal é o peso. Então eu posso escrever aqui massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio igual ao coeficiente μ vezes a normal. Quem que é a normal? A normal é a massa vezes a gravidade, porque é o peso. Consequentemente, eu posso e devo cancelar as massas. Isso é muito importante. Um carro e um caminhão, a velocidade máxima que eles podem fazer curva é a mesma, porque a massa não interfere nisso. Se tu isolar a velocidade, né, o raio vai passar multiplicando e esse quadrado vira raiz. Então fica que a velocidade máxima que um carro na horizontal pode fazer uma curva é o coeficiente de atrito μ vezes a aceleração da gravidade vezes o raio da curva. É com essa fórmula aqui que tu vai responder perguntas teóricas. A velocidade máxima que um carro pode ter numa curva depende somente desses três fatores: do coeficiente de atrito, da gravidade e do raio da curva. E aí temos o caso do globo da morte, que é o caso difícil. O que a gente aprendeu? Duas situações. O corpo embaixo do globo, que é a situação simples, e o corpo em cima do globo. O que a gente sabe? Quando eu estou aqui em cima do globo, eu posso ficar parado aqui, eu posso ter uma velocidade zero? Não, né, cabeça? Se a velocidade aqui for zero, o corpo cai. Por isso que no globo da morte existe uma velocidade mínima para te ficar de cabeça para baixo e não cair. A PUC, por exemplo, adora esse cálculo aqui, já caiu várias vezes.
que eu tenho que saber sobre a velocidade mínima? Bom, quando o corpo está aqui em cima, como é que é o nome da força que atua no centro do corpo e puxa o corpo para baixo? A força-peso. A força-peso na parte de cima aponta para o centro da curva. Então, a força-peso, né, assume o papel da centrípeta. Para a velocidade mínima, a força centrípeta é a força-peso. Por quê? Porque na velocidade mínima a força normal vale zero. Não existe força normal entre o objeto e o globo se ele estiver andando na velocidade mínima. Como a força centrípeta é igual ao peso, o que é força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. O que é peso? Massa vezes gravidade. Eu cancelo as massas. Esse é o grande pega-ratão do globo da morte. A massa não interfere na velocidade mínima que o corpo tem que ter para não cair. De novo, se tu isolar a velocidade vai ficar a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Essa é a única fórmula lá das forças no movimento circular que vale a pena decorar. A velocidade mínima que um corpo tem que ter para não cair é a raiz quadrada de R vezes G. A massa não interfere na velocidade mínima. E aí, por que tem essas duas né, linhas saindo daqui? Porque nem sempre o corpo está andando na mínima. Se o corpo estiver andando na mínima, lá no alto a força normal vale zero. Ok. E se ele estiver andando numa velocidade superior à mínima? Bom, aí uma análise diferente tem que ser feita. Vamos começar aqui na parte de baixo. Quem é que atua no centro do globo e puxa o corpo para baixo? O peso, o vetor peso. Só que agora, entre o globo e o corpo, existe contato, forças de compressão, força normal. A força normal vai estar para cima. A força normal vai puxar o corpo para cima. A força normal tem que ser muito, muito, muito maior do que o peso. Por quê? Porque a força normal será responsável por produzir a resultante centrípeta que aponta para o centro. Então, na parte de baixo do globo, a força centrípeta, que é a resultante, é a normal menos o peso. A subtração da normal e do peso é que vai te dar a resultante centrípeta. Só que na parte de cima é diferente. Por quê? Na parte de cima, o peso continua puxando para baixo. Só que a normal vai ajudar o peso, a normal também vai puxar para baixo. Vai ter outro vetor para baixo. Claro que esse vetor para baixo só existe, repito, se a velocidade não for a mínima. Porque se a velocidade for mínima, a normal vale zero. Esse desenho que eu estou fazendo aqui é supondo que a velocidade seja superior à mínima. Aí a normal começa a existir. Como a normal e o peso se ajudam, a força centrípeta na parte de cima será a força normal mais o peso. Elas se ajudam. Elas devem ser somadas. Beleza? Então esse aqui é o fim da parte 1 da aula 2, tá? Porque aqui nós vimos todas as relações sobre forças. E a partir de agora a gente vai começar, aí tu tá vendo, com trabalho, energia. Então entra numa segunda etapa. Então vamos encerrar aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Valeu? Assiste a parte 2 depois.